Bom, então dando prosseguimento no na segunda parte do nosso exercício, ele está pedindo para a gente calcular o estado limite último no momento da proteção. Então aqui ele forneceu alguns dados importantes para a gente, que no caso a gente vai utilizar a tensão de proteção zero, no ato da proteção, né, no tempo zero, que é de 1100 MPa. Bom, aqui olhando alguns dados que eu passei para o lado de cá, o FCK nosso de 40 MPa, o nosso delin efetivo, que a gente encontrou no outro exercício que deu 21,7, se eu não estou enganado, então arredondei para 22 centímetros. O nosso AS efetivo foi o seguinte, a gente utilizou lá na seção, né, 10 cabos. Então, cada cabo que a gente utilizou tinha 12 cordoalhas dentro dele. E cada cordoalha tem 1 centímetro quadrado, que foi as nossas cordoalhas escolhidas lá na tabela do fabricante. Então, cada cabo tem 12 cordoalhas, então cada cabo tem 12 centímetros quadrados. E 10 cabos vezes 12 centímetros quadrados, a gente tem um total de 120 centímetros quadrados de área de proteção efetiva, certo? Aqui com relação ao momento, a gente tem 3 tipos de momento dado pelo exercício, o MG1, o MG2 e o MQ. O MQ, como que é um momento variável, a gente não vai estar desprezando. Para verificação do estado limite último no ato da proteção, apenas a gente vai considerar apenas os esforços causados pela proteção, né, no tempo zero, e o momento no caso, seria o peso próprio da seção. Então esse MG2, que provavelmente também ele não é o peso próprio, deve ser uma carga permanente, mas, por exemplo, se é uma ponte, isso aqui, ó, como está dizendo, o vão da ponte. Aqui no caso esse MG2 pode ser o revestimento, pode ser o guarda-corpo. Então no ato da proteção essa carga aqui não vai estar sendo aplicada. Então o MG1, que no caso seria o nosso peso próprio teoricamente. Fazendo uma verificação aqui desse peso, a gente pode estar verificando esse esforço causado pelo peso próprio. Então calculando a área da estrutura aqui, 12 vezes a espessura de ponto 17, mais 2 vezes ponto 65, vezes 2 metros menos ponto 17, 1,83. Então, vezes 1,83. Certo? Então, aqui ele dá uma carga de 4,419, uma área, né? Desculpa. Uma área de 4,419 metros quadrados. Então, multiplicando pelo peso específico do concreto, a gente tem uma carga aqui atuando de 110,47 kN por metro nessa estrutura. Aqui a gente tem um vão de 40 metros, então a gente pega essa carga vezes 40 ao quadrado, dividido por 8. Então a gente teria aqui, nessa estrutura, pelo peso próprio, 22.095 kN vezes metro. Mas, na verdade, aqui no nosso MG1 está bem inferior a isso, né? Quase metade. Então, provavelmente essa carga aqui é só uma representação didática mesmo do exercício. Mas a gente vai estar considerando ela porque o exercício já forneceu e no exercício anterior também a gente considerou ela. Mas fazendo a área da seção e calculando o peso próprio real aqui, o valor é diferente. Mas vamos considerar o valor que o exercício forneceu, certo? Então, o primeiro passo é verificar justamente os limites de tensões que a gente pode ter, tanto a compressão quanto a tração. Para o limite a compressão máxima, a norma passa para a gente que ele tem que ser menor ou igual a 0,7 vezes o FCKJ. Quem que é esse FCKJ? É a resistência característica do concreto no ato da proteção. Então aqui, como ele não disse nada, ele deixou somente FCK, então o nosso FCKJ também vai ser 40 MPa. Então provavelmente essa peça foi protendida, no caso, aos 28 dias. Então aqui a gente tem 28 MPa.
Bom, para o limite de resistência à tração máximo, ele tem que ser menor ou igual a 1.2 vezes o FCTM, certo? Quem que é esse FCTM? É a resistência média à tração do concreto. Ele é dado pela fórmula de 0,3 raiz cúbica do FC KJ. Tudo que envolva o concreto, aqui no caso nessa verificação no ato da proteção, não é FCK, é FCKJ, que é justamente a resistência no ato da proteção. Então é 0,3 raiz cúbica de 40 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 3.508 MPa. Então, substituindo aqui, menor ou igual a 1.2 vezes 3.508, a gente tem 4.209 MPa. Então, esses dois limites que a gente tem que respeitar agora na hora de fazer a verificação dessas tensões. Bom, a segunda parte do exercício é justamente encontrar as tensões que vai estar atuando, que é por conta do carregamento do MG1 e da nossa tensão de proteção inicial. Então, para a gente encontrar esse carregamento, a gente tem a seguinte forma, que é o NP, que é a normal de proteção que vai estar aplicado nessa seção, mais ou menos o momento de proteção, que é a normal vezes a excentricidade, sobre o W, mais ou menos o momento que está sendo aplicado, devido, no caso, ao peso próprio da estrutura, sobre o W. Bom, primeiramente a gente vai encontrar o NP. O NP, na verdade, é força, né? Então, a gente tem a tensão e tem a área. Então, a força é a tensão vezes a área. Então, aqui no caso vai ser a tensão de proteção no tempo zero, vezes a nossa área, vezes 1.1, que é o coeficiente dado pela norma também. Essa tensão de proteção no tempo zero, o exercício forneceu que é de 1.100. Então, vamos estar utilizando em kN por centímetro quadrado, 110, vezes a área, é a nossa área efetiva de proteção que a gente encontrou, que é 120 centímetros quadrados, vezes 1.1. Então, aqui a gente vai ter um total de 14.520 kN. Bom, para a nossa área de concreto, vai ser aquela conta que a gente fez no início para verificar o peso próprio, só que agora é dividindo por 2, né? A gente está considerando metade da seção. Então aqui vai ser, calculando a mesa primeiro, 6 metros vezes 0,17, mais 0,65 vezes 2 metros, menos 0,17, que é da espessura lá em cima. Então está dando para a gente 2,2095 metros quadrados. Só para não gerar dúvida, a área que eu encontrei foi apenas essa área aqui. Certo? Metade da seção. Que a gente está analisando apenas um T separado. Mas se a gente quisesse analisar a seção composta, também poderia. Só que aí no momento, nas outras informações, no caso, principalmente o momento, a gente não teria dividido ele por 2 aqui em cima. Certo? A gente teria que ter usado 13.249 kN vezes metro. Então, aqui encontrada a nossa área de concreto, o próximo passo é encontrar a nossa excentricidade e o nosso W que falta. Para encontrar o W, ele é dado pela inércia sobre o nosso Y máximo. O Y máximo é
do centro de gravidade da figura até o afastamento mais... até o maior afastamento da face da seção. Para encontrar a nossa inércia, a gente precisa do centro de gravidade também. E para encontrar a nossa excentricidade, a gente também precisa do centro de gravidade, que é justamente a distância entre o centro de gravidade até o centro de gravidade das cordoalhas. Esse centro de gravidade das cordoalhas a gente já tem, que é o nosso D', certo? Que deu 22 centímetros. Bom, para a gente achar essas duas partes da equação que está faltando, que é a excentricidade e o W, a gente primeiramente pode estar achando o centro de gravidade da figura. Aqui a gente pode dividir em duas partes a figura, né? E o centro de gravidade ele não vai estar exato aqui no centro, com relação ao eixo X. Mas ele vai estar um pouco deslocado para cá, por conta desse lado aqui da aba ser maior do que o lado esquerdo. Mas não vai influenciar para a gente essa distância no eixo X. O que vai valer para a gente é a distância aqui no eixo Y. Então, para isso, a gente vai estar fazendo o YG, que vai ser a área da figura 1 vezes a distância do centro de gravidade da figura até o nosso ponto de orientação. O nosso ponto de orientação vai ser sempre aqui na extremidade. Então, aqui vai ser o nosso zero. Então, aqui no caso, a gente vai ter 10.200 centímetros quadrados de área dessa figura 1 aqui, vezes a distância dela, do centro de gravidade dela até a extremidade. Então vai ser aqui 0,17/2 mais essa altura aqui. Então isso vai dar 191,5. Mais a área da figura 2, que é de 11.895 centímetros quadrados, vezes a metade aqui da distância dela, que é o centro de gravidade da figura 2 até a extremidade, que dá 91,5. Dividido pela área total, que são os 10.200 mais 11.895. Então aqui a gente tem um YG de 137,66 centímetros. Então, só anotando aqui, vamos supor que o nosso YG esteja aqui. Nosso centro de gravidade esteja aproximadamente aqui. Então, aqui a gente tem 137,66 centímetros. Certo? Bom, o próximo passo agora é a gente pode estar encontrando a nossa inércia. Que a gente vai ter que dividir em duas inércias também. A primeira inércia da figura 1 e a inércia da figura 2. Então, para a inércia da figura 1, a gente vai chamar de IX1, que é IX1 porque está girando em torno do eixo X, certo? Então, para a gente encontrar a inércia da figura 1, primeiramente vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, vamos encontrar já em metros a quarta. Então, vai ser 6 vezes 0,17 ao cubo sobre 12, mais a área dela em metros quadrados, a gente pode estar utilizando 1,02, vezes a distância do centro de gravidade da figura 1 até o centro de gravidade do conjunto, que a gente acabou de achar, que é 137. Então, é só a gente pegar esse dado aqui, ó, de 137,66, menos 191,5, ou vice-versa, né? Que no caso não vai fazer diferença porque vai estar elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar pra gente 0,298 metros a quarta. E para a figura 2 a gente vai ter o IX2,
que vai ser aqui 0,65 vezes 1,83 ao cubo sobre 12, mais a nossa área da figura 2, que é de 1,189, vezes a distância entre os dois centros de gravidade, que é de 137,66, menos esses 91,5 ao quadrado. Então aqui vai dar para a gente 0,58 metros a quarta. Então aqui a gente tem o nosso Ix total, que é o 0,298 mais o 0,58. Bom, com isso a gente já consegue encontrar o nosso W, que é a inércia sobre o Y máximo. Então aqui no caso a gente vai ter 0,878 sobre o nosso Y máximo. O nosso Y máximo, a nossa peça, ela tem 2 metros total de altura. Então do centro de gravidade até a distância mais longe, aqui é esse YG que a gente encontrou, que é a distância de baixo, está mais longe, que é de 137,66. Então aqui a gente tem em centímetros. Aqui na verdade a gente vai ter que utilizar em metro, né? Porque aqui a gente está utilizando em metros a quarta. Então no de baixo aqui ficará 1,3766 metros. Então o nosso W aqui vai ser de 0,637 metros cúbicos, certo? E a nossa excentricidade? Ela vai ser o seguinte. Então aqui a gente tem o centro de gravidade das nossas cordoalhas, e aqui a gente tem o centro de gravidade da nossa peça. A gente quer saber justamente essa distância entre as duas. Então para achar isso é só a gente pegar essa distância de 137 e subtrair o nosso D', que é essa distância aqui, certo? A distância de 137 menos esse pedaço aqui, sobra a distância entre os dois centros de gravidade. Então 137,66 menos 22 centímetros. Então ele dá uma excentricidade de proteção para a gente de 115,66 centímetros, que é 1,156 metros. Beleza? Bom, agora a gente já obteve todas as informações, a gente consegue achar as tensões máximas que estão atuando na estrutura, no ato de proteção, certo? Então primeiro a gente vai ter que analisar a borda superior e depois a borda inferior da seção. Bom, com relação à borda superior, a gente vai ter a nossa tensão máxima. Substituindo na equação aqui de cima, a gente não tem variação de sinal. Então a gente já pode jogar o nosso NP sobre a área de concreto. Então aqui no caso 14.520 sobre 2,2095. Aqui a gente vai ter agora vai ter variação de sinal. Como que a gente vai estar analisando isso? Essa parte é devido à proteção, momento de proteção, que é o nosso NP vezes a excentricidade. Como a gente está analisando a borda superior, ou seja, aqui, a gente tem que analisar da seguinte forma. A gente adota como sinal positivo compressão e como sinal negativo tração. Então, analisando o que esse momento de proteção causa na borda superior, é o que? Ele está sendo aplicado aqui a proteção. Então, se ele causa um momento devido à excentricidade, o que ele vai causar aqui em cima na borda superior? Ele causa tração, correto? Então, se ele está comprimindo aqui embaixo, ele está tracionando aqui em cima. Então, se a tração, a gente utiliza como sinal negativo.
Então vai ser os 14.520 vezes a nossa excentricidade de proteção sobre o nosso W, 0,637. Agora a gente tem a seguinte situação. A gente analisou o que essa proteção causa na borda superior, agora a gente vai analisar o que o peso próprio dessa estrutura causa aqui na borda superior. Então o peso próprio está fazendo essa estrutura deformar, se for no caso biapoiado, obviamente deformar para baixo. Então se ela está deformando para baixo, está acontecendo uma flexão nessa estrutura em biapoiado, no caso está tracionando embaixo e comprimindo aqui em cima. Analisando a borda superior, o peso próprio está comprimindo a parte superior, certo? Então aqui é sinal positivo. Então vai ser o nosso momento devido ao peso próprio, que é de 6.624,5 sobre o nosso W, que é de 0,637. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar aproximadamente menos 9.379,11 kN por metro quadrado. Isso aqui é aproximadamente menos 9,37 MPa. Certo? Então, o nosso limite ali que a gente adotou era quanto? O nosso limite máximo de tração é dado como 4.209 MPa. Só que aqui no caso está com o sinal invertido. A gente adotou como sendo menor ou igual a 4.209 MPa. Só que esse 4.209 MPa é sob tração. Então é negativo. Certo? Então na verdade ele tem que ser maior ou igual a menos 1.2 vezes FCTM. No caso, ele teria que ser maior ou igual a menos 4.209. Certo? Então, deixa eu só dar uma correção aqui. Correto? Como é tração é negativo. Então, o sinal aqui, a nossa tensão máxima ela tem que ser maior ou igual a 4.209. Então, aqui no caso, ela deu menor. Então, a nossa peça ela não atendeu nesse requisito no ato da proteção. Porque aqui esse valor é menor que 4.209. Então, aqui é menor que menos 4.209 MPa. Então, aqui não atende. Depois a gente vai fazer um comentário com relação a esse momento aqui. Mas vamos analisar agora a borda inferior. A gente vai analisar da mesma maneira. Aqui a nossa primeira parcela não vai mudar. Já é fixo o sinal, né? E os valores também não vai ter alteração. Agora, analisando que essa proteção causa na borda inferior, ela causa proteção. Ela causa compressão. Ela está comprimindo aqui embaixo, certo? Então, ela está causando compressão aqui na borda inferior. Então, esse sinal aqui, positivo. Os dados vão permanecer os mesmos. E agora, analisando o que o peso próprio dessa estrutura causa nessa borda inferior. Como eu disse, se for uma viga biapoiada, vai estar causando aqui, vai estar acontecendo uma flexão. Então, vai estar tracionando aqui embaixo. Certo? Então, se está tracionando, é sinal negativo. Então, isso daqui vai dar para a gente um valor de 22.522,36 kN por metro quadrado.
Então isso aqui é aproximadamente 22,52 MPa. Então ele é menor que o 28 MPa que a gente achou como sendo o limite de compressão, certo? Então o exercício está finalizado. Agora no caso teria aqui a solução, você poderia colocar, você poderia protender a peça em cima para suportar esses esforços aqui de tração no caso, mas isso aí é assunto para mais para frente. E aqui no caso que eu disse que ia fazer um comentário com relação a esse momento aqui, apenas por questão didática, se a gente fosse fazer utilizando o momento devido ao que o peso próprio da seção, a gente adotou, na verdade, que isso aqui é o peso próprio, mas eu estou dizendo que se a gente fosse fazer devido àquele momento lá que a gente calculou, utilizando a área da seção, que deu 22 mil, deixa eu olhar aqui, deu... Pior que eu não tenho anotado aqui, mas eu acho que está aqui. Deu 22.095 kN vezes metro, analisando a seção composta. Então, dividindo esse momento por 2, a gente teria 11.047,5 kN vezes metro. Então, a gente vamos só fazer aqui um teste para ver se vai passar ou não. Então aqui a gente teria 14.520 sobre 2,2095. Menos 14.520 vezes 1,156 sobre 0,637 mais... Agora a gente pode utilizar aquele momento para ver quanto que vai dar aqui, que é de 11.047,5 sobre 0,637. Aqui um igual, né? Então aí, pessoal, aqui daria menos 2.435,63 kN por metro quadrado. Então, dividindo esse valor aqui por 1.000, daria menos 2,43. Então, se a gente estivesse analisando por aquela situação lá da seção, né, fazendo a área dela e achando a carga que estaria atuando, ela provavelmente ia passar aqui, porque ia dar um valor maior que menos 4,209. Mas é só um comentário, mas a gente seguiu aqui como estava pedindo o exercício, só uma questão teórica mesmo, mas num caso real a gente teria que calcular de acordo com a seção da figura, o comprimento, se ela está apoiada, se ela está em balanço, então depende de várias coisas, mas de resto é isso.